Olá, tudo bem? Eu queria trocar uma bola com vocês aqui hoje. Eu tenho recebido algumas perguntas durante essa semana, porque eu tenho feito uma série de lives no meu Instagram acerca de diversos temas, áreas, profissões, realidades, com essa temática do coronavírus. E aí, ontem eu fiz uma live falando com um gestor de negócios que vive na Irlanda. E daí eu perguntei para ele como estava essa questão da quarentena, do isolamento, perdão, horizontal e isolamento vertical, lá na Irlanda. É óbvio que a gente não tem como comparar diretamente, porque a Irlanda é uma ilha, então isso já favorece que ela se isole naturalmente. Tem só 5,5 milhões de habitantes, ou seja, tem cidades aqui no nosso Brasil que tem isso, muito mais do que isso, o próprio Rio de Janeiro, por exemplo. Então não dá para a gente comparar diretamente, mas dá para a gente ter uma noção dos efeitos do isolamento vertical para com o isolamento horizontal. O isolamento vertical, defendido pelo governo brasileiro, é aquele isolamento onde somente as pessoas portadores de doenças crônicas e grupos de risco, como idosos, enfim, asmáticos, se isolem. Então, essa parte da população se isola e o isolamento horizontal, que é o que nós temos hoje, é o isolamento que toda a população se isola, exceto aquelas pessoas profissionais da linha de frente, que tem que realmente mover a sociedade para ela não colapsar mais do que já está colapsada. Que são policiais, jornalistas, profissionais da área da saúde, do comércio essencial, que é a farmácia e supermercado. É óbvio que nós sabemos que precisamos de medidas para defender o empresariado, defender a empregabilidade, defender a economia do nosso país. Acontece que a gente está em guerra. Não é uma guerra bélica, mas é uma guerra, enfim, que toda pandemia é uma guerra, né? Que gera vidas. Então há de se ter, na minha opinião, um equilíbrio na gestão pública para que a gente consiga contrabalancear a questão da economia e empregabilidade e do empresariado, que não pode colapsar, apesar de que vai colapsar de toda forma, e a questão de salvar vidas humanas. As vidas humanas elas precisam ser preconizadas, não só no artigo 5º da nossa Constituição, mas como também nessas situações limites. Eu queria trazer aqui para vocês um filme publicitário que a Itália fez no início, no finalzinho de fevereiro, chamado Milano não se ferma, Milão não vai parar. Eu vou rodar esse filme aqui e depois eu vou falar um pouquinho dele. I can't me howling at the moon. Bem, essa foi uma campanha publicitária feita pelo governo de Milão. A Itália hoje é o país que vem batendo recordes de mortes em decorrência da epidemia do novo coronavírus. Já são mais de 8 mil mortes e o número só sobe todos os dias. E no meio dessa crise de pandemia, essa semana, o prefeito da Itália, Giuseppe Sala, admitiu ter cometido um erro gravíssimo ao estimular cidadãos permanecessem na rua. A campanha Milão Não Para foi divulgada em 26 de fevereiro à época. E a Lombardia, que é essa região que fica Milão, era a região com número recorde de infectados de toda a Itália. Em entrevista ontem à emissora italiana Rai, o prefeito disse que quando a campanha viralizou, muita gente compartilhou, ele inclusive, e que foi um erro. Ele admitiu um erro. O vídeo falava dos milagres feitos pelos cidadãos de Milão e seus resultados econômicos importantes, reforçando que Milão não pode parar. Todo mundo sabe, é sabido que Milão é um polo não só de moda, cultura e entretenimento, mas também um polo industrial e um polo econômico muito forte. Porém, depois dessa campanha, feita não só pelo governo, mas também pelo empresariado de Milão, Milão hoje é responsável por 54,4% das mortes do país, com mais de 4.474 mortos em 26 de março. O prefeito disse, abre aspas, ninguém ainda havia entendido a virulência do vírus, e aquele era o espírito. Trabalho 7 dias por semana
Para fazer a minha parte, aceito as críticas, reconheço meu erro e peço desculpas, afirmou o prefeito Giuseppe Sala ontem. Aí, no dia de ontem, o governo federal, que defende o isolamento vertical, promoveu a seguinte peça publicitária. Vou colocar um trechinho aí para vocês. Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. O Brasil definitivamente não pode parar. O nome dessa campanha é O Brasil Não Pode Parar. A campanha defende o isolamento vertical e defende que o país volte à normalidade das suas atividades laborais, a fim de que ajude no processo da epidemia, a fim de que ajude a mitigar o avanço, dos efeitos econômicos que essa epidemia pode causar. Essa campanha do governo federal ela vai contra um movimento global de isolamento horizontal. Eu não estou querendo aqui ser mista demais, eu sou realista, eu sei que nós estamos passando por uma crise sem precedentes e eu sei sim que essa crise vai ter efeitos econômicos devastadores na minha vida, na sua vida, na vida do empresariado, na vida do rico, na vida do pobre. O que eu estou com esse vídeo querendo é trazer uma reflexão de que não se pode salvar a economia em detrimento de vidas humanas. Não se pode salvar a economia em detrimento da saúde do povo. Acontece que a gente precisa pensar em um plano equilibrado para que tudo isso tente se equalizar sem que um lado prevaleça sobre o outro. Porque não existe empresa aberta sem funcionário para trabalhar. Não existe restaurante aberto sem funcionário para levar a carga, sem funcionário para servir, sem funcionário para limpar. A sua empresa, ela não existe sem gente. Uma empresa não sobrevive com gente morta. Parece muito drástico, parece muito cênico o que eu estou falando, mas não é. São dados claros. E nessa semana, o prefeito de Milão fez o meia-culpa. Eu só espero que a gente não precise que o presidente, umas semanas, tenha que vir a público fazer um meia-culpa, porque o número de mortes atingiu um gráfico extremo por conta dessas medidas e desse filme publicitário. É isso.